Amado irmão, minha amada irmã, meu amigo e minha amiga, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos estudar sobre o personagem Saulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo. Porque é comum, entre muitos grupos cristãos, podemos dizer um grande número, eu não posso dizer a parte majoritária, mas um grande número de cristãos acreditam que Saulo teve o nome modificado para Paulo, em decorrência de sua conversão. Então, vamos analisar biblicamente se isto procede. Então, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, certo? Capítulo 9. E vamos ler do versículo 1 até o 5, e diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então veja, aqui Jesus chama ele de Saulo, certo? Mas o que acontece? Então muitos defendem que após esse episódio, Saulo teve o nome mudado para Paulo. Então vamos analisar com outras passagens bíblicas se isso é verdade. Então vamos lá, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 13, certo? Vamos ler Atos, capítulo 13, do 1 até o 2. Veja, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que o texto é muito claro, O texto refere ao apóstolo Paulo, chamando de Saulo, mesmo após a sua conversão. E um texto mais forte ainda é quando o próprio Espírito Santo, que é Deus, como nós sabemos, ele chama o apóstolo de Saulo, ou seja, mostrando claramente que o nome dele continuou sendo Saulo, certo? Então, eu vou explicar aqui para que vocês possam entender. Então, veja, Atos 13, versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, a não ser que a Bíblia esteja errada, meus irmãos, a não ser que a Bíblia esteja errada, não houve modificação do nome. Veja o que disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ou seja, o próprio Espírito Santo continuou chamando o personagem de Saulo, certo? Então, explicando para vocês, por que Saulo? Saulo é a derivação, no caso, é o grego da palavra hebraica Shaul, certo? Shaul é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, certo? Então, veja, Shaul, o rei Shaul e Saulo tem o mesmo nome. Agora, Saulo, chamado de Saulo aqui porque foi a tradução, que veio do grego, certo? Então, veja, mas o nome hebraico é Shaul. E Paulo ele é chamado de Paulo por quê? Porque é o nome grego. Como nós sabemos, Paulo era um judeu helenizado, certo? Então, veja, e Paulo também, como nós sabemos, era cidadão romano, embora sendo judeu, era cidadão romano. Então, por exemplo, o nome latinizado, Paulus, como nós sabemos. Então, não, como vemos claramente que não houve mudança de nome, mas aqui existem dois nomes, certo? Ou seja, o nome hebraico é Shaul, ou Saulo, e o nome grego, Paulo, certo? Então, como nós sabemos também, a língua grega ela era vista na época, como a língua universal, a língua do Novo, por exemplo, a língua do Novo Testamento. Então, a língua grega era vista como uma língua universal, como o inglês para nós, certo? Então, a língua grega era vista como a língua universal, a língua do comércio, a língua das relações, certo? Então, justamente o grego, como nós sabemos aqui. Então, Shaul é o nome hebraico, fica claro.
e Paulo é o nome grego. Não houve mudança. Alguns dizem que esse nome Paulo, ele foi chamado de Paulo também, por causa que provavelmente ele fosse de uma pequena estatura, e isso se baseia num apócrifo chamado Atos de Paulo, certo? Então, mas é um escrito apócrifo, não tem assim, fundamentação histórica, certo? E nem tampouco teológica para se afirmar isso. Então, é apenas uma suposição baseada num apócrifo. Então, como nós sabemos aqui, não houve uma mudança de nome, mas existe dois nomes, um nome hebraico e um nome grego. Então, vamos aqui confirmar aqui que Saulo era cidadão romano. Ele vai dizer aqui, veja, Atos capítulo 22, do 25 ao 28, diz: E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sim. E respondeu o tribuno: E com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu sou de nascimento. Então Paulo disse que adquiriu este direito de cidadão romano por uma certa quantia em dinheiro, mas ele ao mesmo tempo disse que é de nascimento. Então provavelmente ele tenha herdado essa cidadania romana de seu pai por algum direito que seu pai pode ter servido, né, ao exército romano e ter adquirido este direito. Então, como vemos também, o nome Paulo prevaleceu, porque de uma certa forma foi o nome mais divulgado, e sabemos que o apóstolo Paulo também foi o apóstolo dos gentios. Sua mensagem foi voltada aos gentios, como nós sabemos. Então, a mensagem se espalhou por todo mundo conhecido, como nós sabemos, por influência do apóstolo Paulo. Então, esse nome sobressaiu, esse nome prevaleceu, o nome do apóstolo Paulo. Mas, como sabemos, eram dois nomes: Shaul, do hebraico, e Paulo, do grego. Meu objetivo é sempre esclarecer a vocês, certo? Para que vocês possam ter acesso à verdade. Porque tem muitos líderes religiosos aí que não se interessam em passar as verdades para os fiéis, certo? Então, muitos deles querem manter os fiéis na ignorância, porque assim fica mais fácil de manipulá-los. Já eu não, eu sempre procuro esclarecer a verdade. E também deixo uma opção para que vocês possam consultar as fontes e assim tirar as conclusões de vocês. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.